sou Marcelo Beraba, sou jornalista, fui um dos fundadores da Abrage, faço parte do conselho hoje, fui um de seus presidentes e esse ano eu completei 48 anos de redações. Trabalhei no Globo, na Folha, no Jornal do Brasil, na TV Globo, novamente na Folha e tive no Estadão até recentemente, até fevereiro, dirigindo a sucursal de Brasília. E a conversa que a gente vai ter hoje é sobre a apuração jornalística, sobre investigação jornalística. Nós estamos vivendo um período de grandes transformações, um impacto muito forte da revolução digital em várias áreas, no jornalismo muito forte, tanto na questão do modelo de negócios, como também na própria apuração, na própria produção, o fazer jornalístico. Está tendo um impacto muito grande. Nós temos hoje uma explosão de notícias, mais do que em qualquer outra época, mas temos também, simultaneamente, uma explosão de notícias falsas. E isso tudo tem a ver com a apuração, como fazer boas reportagens. Então tem alguns pontos que nós vamos tratar aqui, basicamente, que são os fundamentos da reportagem, da investigação jornalística, que eu vou tentar dissecar com vocês um a um. E por que a gente tem essa preocupação de trabalhar o que seria quase que uma espécie de beabá da apuração? Porque aí está a nossa credibilidade, né? Na qualidade da informação que nós estamos passando, independentemente de todo o impacto que está tendo, a gente está tendo que mudar, mexer em plataformas, narrativas, mas a essência do nosso trabalho continua sendo a informação bem apurada, a investigação bem feita. Essa é a essência. E é sobre isso que a gente vai conversar agora nessa nossa palestra. E qual é a essência do jornalismo? Primeiro, a apuração. O erro de informação é sempre um desastre. A nossa credibilidade está associada ao compromisso com a precisão e à disposição de corrigir erro. A apuração ou investigação jornalística é um conjunto de técnicas que podem e devem ser aprimoradas. E é sobre essas técnicas que nós vamos conversar. Há várias maneiras da gente trabalhar esses princípios, essas técnicas, esses fundamentos da apuração jornalística. Não há apenas um método, uma forma. Tem um livro muito interessante do italiano Piero Brunello, que ele, a partir do Sakhalina, que é um livro do Chekhov, de 1890, Chekhov vai para uma ilha, no extremo lá da Sibéria, mergulha ali na realidade de uma colônia de prisioneiros. E depois as suas anotações viram o livro Sakhalina, tem tradução para o português e tudo mais. Esse italiano fez um negócio bem legal, ele pegou esse livro e tentou entender o método de apuração de investigação do Chekhov, que não era um jornalista, mas esse Brunello trabalhou com a ideia de jornalismo. E o título do livro é bom, Um Bom Par de Sapatos e um Caderno de Anotações, ou seja, e como subtítulo desse livro é Como Fazer uma Reportagem, ou seja, ir para a rua e anotar. Então essa é uma ideia de que para você trabalhar esses fundamentos. Bom, e ele foi dividindo. Chekhov fez seus preparativos, projetos, pesquisa bibliográfica, depois ele parte a parte de pesquisa, os requisitos para o trabalho dele, a viagem, a observação e depois a escrita. Ok, é uma forma que eu estou trazendo, mas de curiosidade. O que nós estamos, no final, falando, quando a gente está procurando um método, uma forma de entender melhor esses fundamentos da apuração, é em busca de precisão, que é sinônimo de qualidade e que tem como consequência a credibilidade, que é o patrimônio que nós temos como jornalistas. Tem um caso muito emblemático, muito forte, de 2000, que eu acho que vai nos ajudar a ilustrar um pouco essa ideia dos fundamentos da investigação jornalística, né? Que é o método, vamos chamar assim, que eu vou tentar trabalhar com vocês. O Correio Brasiliense, na época,
estava envolvido numa investigação de um ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Jorge. Todos os jornais estavam envolvidos em investigações em relação ao Eduardo Jorge. E o Correio Brasiliense trouxe uma manchete muito forte. Isso foi no dia 3 de agosto de 2000, o grande negócio de Jorge. Bom, foi uma repercussão enorme. Havia, enfim, se chegado a uma informação negativa, contrária, uma denúncia contra o ministro do Fernando Henrique Cardoso. Então todos os jornais correram atrás para ter uma ideia mais ou menos do que seria aquilo e tudo mais. Ao longo do dia, os outros jornais não conseguiram avançar no que o Correio Brasiliense tinha colocado, mas o Correio, no dia seguinte, saiu com uma manchete histórica, que foi essa seguinte: o Correio errou. Esse caso, ele é muito forte e emblemático, como disse, por duas razões. Primeiro, porque é raríssimo entre nós o reconhecimento de erro rapidamente e com o mesmo destaque do erro. E foi o que o Correio fez. O Correio errou. Ali não tem melindres, não tem... É direto. O Correio errou. Ok. Então o ineditismo da atitude de reconhecimento rápido e destacado do Correio fez com que o Correio acabasse naquele ano ganhando um prêmio ESSO, pela transparência como ele tratou o caso. Agora, esse caso também tem um outro aspecto muito interessante, que é o reconhecimento de culpa. Não só os editores reconhecem a culpa, o editor do jornal reconhece a culpa, mas o repórter que fez a matéria também reconhece a culpa. E ao reconhecer a culpa, de uma certa maneira, ele faz uma espécie de roteiro dos fundamentos da apuração jornalística. Porque o que ele diz? Assim, errei por ter confiado em uma única fonte. Isso foi publicado no jornal, sem qualquer documento que garantisse a veracidade do que ouvi. E sem ter procurado checar por outros meios a história que me foi contada. Errei por ter me apressado a publicar o que ainda não tinha como comprovar. Por fim, errei ao levar o jornal a cometer erro tão grave, peço desculpa aos leitores e a todos que involuntariamente prejudiquei. Esse texto, ele é de uma coragem muito grande e, novamente, repito, é muito raro empresas e nós, jornalistas, termos uma atitude desse tamanho. Daí porque houve uma comoção grande inicial em relação ao Correio, porque ele errou, de fato errou, mas em seguida houve um reconhecimento em relação à sua atitude corajosa, transparente e tudo mais. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se confiou numa única fonte, que ele não tinha documento, que ele não checou e, portanto, ele não tinha como comprovar. E aí estão alguns dos fundamentos principais da investigação jornalística da reportagem. E que fundamentos são esses? Pesquisa e conhecimento, entrevista, observação, documentação, rechecagem. E números que a gente vai falar um pouco. Eu usei o exemplo do italiano com o Chekhov para mostrar que não existe uma única forma de você pensar a apuração jornalística, né? Quem passou por faculdade teve vários professores diferentes que trataram do mesmo assunto. Então aqui é uma forma da gente pensar. Não é a única forma, mas é uma forma. E por que eu tenho usado essa forma? Porque ela nos ajuda a separar cada fundamento com a ideia de que de que são técnicas, não há uma hierarquia entre elas, ou seja, a pesquisa ou a entrevista é mais do que observação ou documentação, não, elas todas têm vida própria, se complementam. Quando você tem todas esses fundamentos numa reportagem, é uma glória, é sensacional, e nem sempre você consegue ter, porque às vezes nem sempre é necessário ter todas elas. Mas é uma maneira de você conscientemente trabalhar cada um desses fundamentos com a ideia de que são técnicas, que ninguém nasce com essas técnicas, e é possível, e mais do que possível, é necessário, é fundamental desenvolvê-las, trabalhá-las, exercitá-las. E uma dos pontos de ética profissional que eu considero, quando a gente trata de ética profissional, tem
de jornalistas, tem manuais e tudo mais, mas o que eu acho que é a honestidade intelectual. E aqui está a questão da honestidade intelectual, ou seja, de que maneira eu tenho consciência sobre as formas de apuração jornalística e, ao ter consciência, eu tenho o compromisso de entendê-las e melhorá-las. Com que objetivo? Com o objetivo de fazer boas reportagens, com o objetivo de ser preciso, com o objetivo de ter credibilidade. O que nós vamos conversar é um pouco sobre cada um desses fundamentos. Como eu disse, não há uma hierarquia. Vamos começar com a ideia de pesquisa. Pesquisa não é apenas a coleta rápida de informações necessárias para se situar e dar início a uma pauta. Tradicionalmente era isso, quase sempre foi isso, ou seja, você tem que sair para a rua, ou tem que começar a pegar o telefone para entrevistar alguém, não está acompanhando aquele caso, precisa fazer uma suíte ou começar mesmo um caso novo, vai lá, pesquisa. Antigamente era uma pesquisa direta ali no arquivo e tudo mais, hoje é muito mais fácil com internet, Google e tudo mais. Mas eu não estou me referindo mais apenas a essa pesquisa, embora ela seja necessária no nosso dia a dia. Pesquisa no jornalismo, na minha opinião, significa principalmente a busca de conhecimento, estudo, domínio do assunto que vai tratar, aprofundamento em temas que conhecemos superficialmente e uma permanente atualização. É uma profissão, é um ofício que exige permanente atualização. Não estamos prontos nunca e temos que trabalhar em cima não só desses fundamentos, mas dessa nossa atualização intelectual. Um outro ponto importante da questão da pesquisa que eu quero destacar é o seguinte: o jornalismo ele ampliou o cardápio de temas a serem acompanhados. Você pega quem faz um voo histórico de jornais, décadas de 60, 70, 80, você vai vendo como vai ficando maior o cardápio dos meios e, de alguma maneira, os temas vão ficando cada vez mais complexos. Há mais fontes de informações, há mais fóruns de debates, os nossos leitores estão mais bem informados, estão mais exigentes. Então isso faz com que não temos condições de tratar de uma maneira superficial os temas que nos cabe apurar, investigar e produzir. Quando eu digo que estão temas mais complexos e tudo mais, vai variar de área para área. Agora, a minha experiência desses últimos anos é de que em todas as áreas que a gente está tratando, a cobertura superficial incomoda nossos leitores, ou ouvintes, ou telespectadores. Incomoda muito. Antigamente, de alguma maneira, quando você tratava superficialmente, você tinha uma reação de quem era daquele meio. Isso, se fosse tratar de uma reportagem sobre Amazônia ou sobre petróleo, quem conhecesse aquele tema, ou seja, ou um geólogo, ou um antropólogo, ou um indigenista, poderia reagir através de carta. Hoje não. Hoje você tem uma imensidão de pessoas, uma multidão de pessoas que conhecem bem esses assuntos todos, vários assuntos, e que têm condições de imediatamente reagir a uma informação, não digo nem errada, mas superficial, sem aprofundamento, ou seja, sem entender de fato a complexidade, o contexto daquele fato que está tratando. Somos éticos no jornalismo quando a gente trata de fato com seriedade, com honestidade, a nossa formação e a continuação da nossa formação. Isso é isso. Pesquisa é conhecimento. Eu diria assim que tem 4 dimensões em relação à pesquisa. A pesquisa vai nos ajudar na informação e na atualização imediata. Ela vai nos exigir aprofundamento e especialização. Nós não estamos tratando só da atualização rápida em relação ao fato que aconteceu ontem ou semana passada. Nós estamos nos aprofundando e especializando. Ela nos exige, ela tem uma dimensão da pesquisa que é essa atualização profissional e intelectual, que nós não temos condições de parar. E ela nos exige organização e método. Bom, eu selecionei algumas frases aqui, alguns pontos que podem ajudar também a pensar na questão da pesquisa. Tem um livro muito legal, publicado em 2009 pela Publifolha, chama-se Jornalismo Diário, da Ana Stella.
E tem uma parte que diz assim, olha, para ser bom jornalista é preciso estar muito bem informado e dominar o assunto que cobre. Também significa estudar. Eu acrescentaria, e pensar criticamente. Isso exige tempo, energia e dinheiro. Exige disposição e compromisso. Nós temos esse compromisso com o conhecimento, com a pesquisa. Agora, isso não é fácil. Como disse antes, nós estamos vivendo uma crise grande, não só nos meios tradicionais, como nos novos meios que estão surgindo. E não só nas plataformas tradicionais, como papel e revista, jornal, etc., mas também nas novas plataformas. E é uma crise que tem tido como uma das consequências a demissão de jornalistas especializados nas redações, ou a dificuldade de contratá-los. Então isso é um problema de fato. Há um conflito que nós temos que viver, que é uma exigência cada vez maior dos nossos leitores, ouvintes, telespectadores, etc., em relação ao nosso trabalho, e essa exigência tem a ver com precisão, contextualização, aprofundamento, e ao mesmo tempo o enfraquecimento de redações. Sob o ponto de vista individual, no entanto, nenhum de nós tem condições de abrir mão desse compromisso de atualização, de estudo, de aprofundamento. Não temos condições. Nós tratamos, então, até agora, sobre os fundamentos, a importância dos fundamentos, a credibilidade que nós perseguimos. Ficou claro que o que nós estamos tratando é uma espécie de beabá da apuração, mas que é fundamental. Não adianta a gente ter grandes elucubrações sobre jornalismo se a nossa apuração, a nossa investigação é mal feita, se nós não trabalhamos essa apuração. E conversamos nos fundamentos a tratar um pouco da questão da pesquisa e conhecimento. Na próxima conversa, nós vamos tratar sobre os outros fundamentos: a entrevista, a observação, a documentação e a rechecagem. Muito obrigado.